tua graça me atraiu. Não é? A voz do Senhor nos atraiu. Por isso nós estamos aqui. E com certeza, queridos, com touca, né, Ricardo? Né, Maria? Sem touca, com bastante blusa, com pouca blusa, mas nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor e nós sabemos que é na presença dEle que há abundância de alegria e delícias constantes. Amém? E eu creio, eu sei, eu tenho convicção que Deus está neste lugar. A presença dEle é real aqui. Tá bom? Pode ficar tranquilo que o Senhor está com as suas mãos estendidas sobre a sua vida. Queridos, e eu, né, como sempre, a gente ora, a gente jejua, a gente pergunta para Deus, a gente pede para Deus, e eu digo assim, Deus, um dia tão frio, nós precisamos, né? Eu preciso, Deus, que o Senhor nos dê uma palavra, porque sair da nossa casa para ir lá à toa, né? Nós precisamos do toque do Senhor, precisamos ser achados como verdadeiros adoradores, precisamos, ó Deus, de uma palavra, precisamos da Tua presença, porque é isso que vai fazer a diferença. E Deus colocou no meu coração, né, no início da semana, que Deus vai falando com a gente, quem está acostumado a pregar sabe como que é. Né? Deus, desde que você recebe uma incumbência, você já começa a orar e clamar, Deus, e aí, o que é que o Senhor quer? E aí Deus colocou no meu coração algo que eu creio, para mim foi assim, porque toda vez que você prepara uma mensagem, primeiro Deus fala com você, não é isso? Para mim, assim, foi maravilhoso, tem sido, e eu creio no poder da palavra. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 19, 2 Reis, no capítulo 19. Esta palavra, quando eu estava lendo, antes mesmo de ter a responsabilidade de estar ministrando hoje, né, nas minhas leituras diárias, o Senhor falou muito comigo nesse texto. Falou comigo. Porém, quando eu estava orando e perguntando e vendo e procurando algo de Deus, o Senhor colocou no meu coração para falar para vocês também, para compartilhar com vocês. Então, vamos lá. 2 Reis 19, vamos ler o versículo 10. Amém? Pode ler? Glória a Deus. Então, vamos lá, do versículo 10. Assim falareis a Ezequias, assim falareis a Ezequias, rei de Judá. Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente? E crê tu que te livrarias? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telazar? Onde está o rei de Ramate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, e Ena e Iva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das tuas mãos,
para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Aleluia. Senhor, a tua palavra, ó Deus, fará o que lhe apraz nesta noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Pai, fique à vontade no nosso coração e nos livra do ladrão de palavras, em nome de Jesus. Queridos, o nosso tema para a ministração dessa noite é uma carta amedrontadora, ameaçadora. Você já imaginou, você receber uma carta de ameaça? Né? Então, é uma carta ameaçadora. Aqui nós vimos aqui, ó, antes do versículo 8, a carta do rei da Assíria. Né? Então, nós vamos compartilhar sobre isso, sobre esta carta que Senaqueribe, rei da Assíria, mandou para Ezequias, rei de Judá. Nós vamos compartilhar um pouco. E na palavra do Senhor, tudo que está escrito na palavra do Senhor, queridos, tudo que está escrito, tanto vitórias quanto derrotas, conquistas, alegrias, tristezas, pecados, quedas, tudo que o Senhor deixou escrito, Ele não escondeu nada. Nenhum servo dele que pecou, que errou, Ele escondeu, Ele deixou para que servisse de exemplo para nós, para que nós possamos entender como o nosso Deus age. E aqui hoje nós vamos estudar um pouco, nós vamos conversar um pouco sobre esta carta amedrontadora, ameaçadora, essa carta que Ezequias recebeu, e muitas vezes nós recebemos algumas cartas assim também. Primeiro, né, nós vamos ver quem é Ezequias? Quem é, né, esse rei? Eu gostaria que você aí mesmo, você só passasse uma folha no capítulo 18, um pouco atrás aí, no capítulo 18 de 2 Reis, no versículo 1. Né? Você vai só voltar um pouquinho, você já vai encontrar. Está escrito assim: o reinado de Ezequias de Judá. No 3º ano de Oséias, filho de Elã, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era filha de Zacarias. Olha, observa, presta atenção no versículo 3. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos, e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saía. Lograva bom êxito e rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Esse rebelar-se aqui foi uma boa rebeldia, porque o rei da Síria estava colocando muitos tributos, impostos, cobrando algo que era além. E nós vimos aqui também que nós vamos ver aqui na frente, quem é esse rei Senaqueribe. Aí você vai entender por que ele se rebelou. Né? Então, nós vimos aqui quem é Ezequias. É um rei que fez tudo correto diante do Senhor, que destruiu toda a idolatria, todos os postes ídolos, né? Que a Bíblia diz que ele fez tudo isso porque o coração dele era correto diante do Senhor. O coração dele, olha, ele confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve outro semelhante, porque ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Queridos, nós, se queremos lograr êxito nos nossos empreendimentos diante do Senhor, na nossa vida,
na nossa casa, na nossa família, nós precisamos, sabemos disso, precisamos de obedecer os mandamentos, andar no Senhor, não abandonar os caminhos do Senhor. E é isso que o nosso rei aqui da história de hoje, né, o rei Ezequias fez. E diz que ele andou em todos os caminhos que Davi andou. E ele foi um rei honesto diante do Senhor. Agora nós vamos ver quem é este aí, né, este Senaqueribe, este rei que Ezequias se rebelou contra. Vamos ver aí mesmo em 2 Reis, no 18, no versículo 13, diz assim: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Ele estava invadindo todas as cidades, né, ao redor, e ele já tinha tomado várias cidades. No texto que nós lemos aqui antes, né, no capítulo 19, nós vimos que ele tinha derrubado, destruído, possuído várias cidades. Né, ele já tinha escravizado e levado várias cidades. E agora ele estava de olho aqui em Judá. Só que Judá tinha uma questão boa para ele. Por quê? Porque Judá era construída numa montanha. Era como se fosse um forte. Então, geograficamente, ela era muito bem colocada, proteção, porque para chegar até ela, é como se fosse aqui, imagina, né? A cidade construída aqui. Então, as pessoas vindo de lá, os soldados daqui estavam vindo. Então, a cidade era muito bem vigiada. Então, ele tinha isso a favor dele. Porém, queridos, pode ser a fortaleza que for, se o inimigo conseguir infiltrar e desestruturar a nossa fé, a gente cai. E aqui, Senaqueribe estava querendo fazer isso. Nós vamos ver um pouco aqui qual foi a estratégia, qual a estratégia que ele estava usando para conseguir, porque ele sabia que não tinha como. Ele não teria como ele pegar aquela cidade de surpresa, porque aquela cidade era uma cidade fortificada, era uma cidade construída sobre a rocha, né? E é o que o Senhor nos manda, que a nossa vida tem que ser construída sobre a rocha, lugar de proteção. E essa cidade era, assim, bem fortificada. Porém, né, o rei Senaqueribe astutamente queria invadir essa cidade e começou a colocar impostos altíssimos. Porém, o nosso rei, Ezequias, ele disse que não daria mais, não pagaria mais. E nós vamos ver aqui, né, o que aconteceu. Qual era a mensagem de Senaqueribe? Qual a mensagem que ele enviou? Nós já vimos, mas vamos ver aqui também em 2 Reis, aí mesmo onde você está, 18, no versículo 19, diz assim, olha, vamos ler o versículo 19, o 20 e o 22. Rabsaque lhe disse, Rabsaque era um dos oficiais lá do Senaqueribe, né? Lhe disse, dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? O rei, né, o Senaqueribe, mandou mensagem, mandou essa carta. Isso aqui é a carta, os termos da carta que ele mandou. Que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que o teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Queridos, o que ele está querendo dizer? Se você ler, depois pode ler em casa, porque não dá para a gente ler tudo. A estratégia que Ezequias fez, porque ele sabia que a cidade era fortificada, porém, o rei Senaqueribe, junto com a galera dele, com o exército dele, estavam vindo, e fora da cidade, fora dos muros, tinha muitos açudes, muita água. E ele mandou o povo dele ir lá, os soldados dele, tampar todos esses açudes. Porque imagina, um exército está aqui, a cidade está fortificada, porém o exército inimigo está aqui bebendo, se descansando. Então ele tirou essa questão dele, esse lado, como se diz, dificultou a vida deles. Mandou fechar todos os poços para que eles não tivessem água. Porque a água é essencial
Imagina você numa guerra sem ter água. Então, ele mandou fazer isso. Por isso que Senaqueribe falou com ele assim, olha, essa estratégia sua, isso que você está fazendo, confiar em Deus, essas coisas, coisas vãs para a guerra. E aí vamos ver no 22. Mas, se me dizeis, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante esse altar adorareis em Jerusalém. Ora, pois, empenha-te com o meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para o montar. Como, pois, se não podes afugentar um capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos seus carros? Então, na verdade, o que ele está dizendo aqui, queridos? Ele está afrontando, ele está querendo desestruturar a fé do povo, a fé que eles tinham no Senhor. Ele disse, se vocês não conseguem combater com um soldado, como assim? Que confiança é essa que vocês têm demonstrado aí? Que confiança é esta? Como que vocês estão se levantando? Então, ele mandou essa carta para ele, né? Que confiança é esta que te estribas? Não é? Eles confiavam no Senhor. Ezequias confiava no Senhor, ele sabia em quem ele tinha crido, ele sabia que Deus era poderoso, né? E aí, quando ele fala aqui dos altares, espera aí, que vocês estão confiando em Deus, cujo o próprio rei de vocês, Ezequias, destruiu os altares. Por quê? Eles sabiam, né, das reformas que Ezequias fez, mas eles eram pagãos, eles não entendiam. O que Ezequias fez, os altares que Ezequias derrubou, eram altares de ídolos, não era nada que tinha a ver com o Deus verdadeiro que fez o céu, a terra e o mar. Muito pelo contrário, ele destruiu os altares de outros deuses, os postes ídolos. Aqui falou sobre a serpente que Moisés levantou, que o próprio Deus falou para ele levantar a serpente, e que o povo tinha que olhar para a serpente, porém, até aqueles dias, o povo estava ali adorando, tirou os olhos do Senhor e colocou os olhos em matéria, em obras de homens. Então, esse povo, esses soldados aqui, estavam dizendo assim, olha, como assim? Como é que vocês vão confiar em um Deus que o próprio rei de vocês mandou destruir os altares? Só que eles eram pagãos, eles não entendiam o que realmente Ezequias tinha feito, né? Então, queridos, diante dessa questão toda aí, nós vemos uma guerra acontecendo, física, que ali era uma guerra física, porém, tudo que nós vemos no mundo espiritual são sombras, no mundo físico, são sombras da questão do espiritual. A gente tem que estar sempre observando essas coisas, não é? No versículo 29, 30 e 32, nós vamos ver a estratégia do inimigo, aí mesmo, no 29, do 18, 29. Assim, diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente vos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. O 32 diz assim, até que eu venha e vos... Não, só o 31 mesmo, só até aqui. O 29 e o 30. Aqui nós vimos a estratégia dele. Qual que era a estratégia do inimigo? Era minar a fé dos filhos de Deus. Minar a fé deles e tentar tirar a autoridade do rei, a autoridade dos seus superiores. E isso Satanás faz no dia a dia. Ele tenta minar a nossa fé em todo o tempo e ele tenta também tirar a autoridade dos nossos superiores. Exemplo, dos nossos líderes. Que é isso? Meu líder não é assim. É meio... o meu pastor não sei o quê, não sei o quê. Meu pai, que é isso? Meu pai e minha mãe estão ultrapassados. Gente, que é isso? Nós somos muito além. E aí começa a minar a fé e minar, né, tentar desestruturar o povo, tirando
essa visão de hierarquia, de autoridade, de obediência, né? E começou, a estratégia do inimigo era essa, né? Tirar a autoridade do rei para que eles se rebelassem contra o rei, né? E no 2 Reis 19, 10, abre aí de novo, vamos voltar lá no 19, no 19, 10, no versículo 1 primeiro, né, no versículo 1, tendo o rei Ezequias ouvido isso, a notícia, né, a carta, a história que os discípulos dele, ou discípulos não, os soldados dele trouxe, tendo o rei Ezequias ouvido isto, o que ele fez? Ele ficou abatido, ele ficou desesperado, ele desistiu? Não, olha o que ele fez, no versículo 1 do 19. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Queridos, o rasgar as vestes, realmente, se você for estudar sobre isso, é um sinal de desespero mesmo, né? A pessoa fica apavorada. Mas, por outro lado, é também um significado, né, de que a pessoa reconhece que só Deus pode livrá-lo. Ele rasgou suas vestes, colocou sobre si pano de saco, fala de humilhação, e ele entrou na casa do Senhor. Ele não desesperou e saiu, ó dia, ó mês, ó ano. E agora, olha para você ver, eu era tão bonzinho, eu sempre fui reto diante do Senhor, e agora esse exército de Senaqueribe está vindo nos atacar, vai destruir todo mundo. Não, ele não ficou se lamentando, ele não ficou murmurando, ele não ficou acusando Deus, porque muitas vezes a gente faz isso, a gente começa a acusar Deus. Espera aí, Deus, mas como que o Senhor permite uma coisa dessa? Como que isso vai acontecer comigo, com a minha casa, com a minha família, na minha cidade? Como assim, Deus? Esse rei vem agora afrontar? Não, ele não ficou nesse nível. Ele foi procurar ajuda no lugar certo. Ele cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E então enviou Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías. Ele falou, olha, vocês vão lá no profeta Isaías e pergunta para ele pediu ajuda espiritual. Fala com ele para trazer uma palavra de Deus para nós, e agora, o que a gente tem que fazer? Aí ele fez, no 4, porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabizaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou, Isaías falando, né? Sucedeu que, estando ele a adorar na casa... Não, eu estou meio perdida. Calma aí, vamos lá, vamos voltar aqui no 19. Espera aí, eu passei para cá. É isso, eu passei uma folha a mais. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabizaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou, para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsiste. Então, ele, na verdade, Isaías deu para ele essa ordem, né, essa direção de orar, de clamar, né, de buscar de Deus, de procurar o conselho do Senhor. Né? Então, a primeira atitude que Ezequias teve, né, diante da afronta, foi buscar ao Senhor, se humilhar diante do Senhor. Queridos, muitas afrontas vêm sobre a nossa vida, N afrontas. E como vem? E o que nós temos que fazer? Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Sabe aquela questão quando a gente fala com as pessoas assim, olha, se humilha. A pessoa acha que nós estamos falando assim para você se humilhar diante do seu marido, né, que está, às vezes, tendo algumas atitudes erradas, se humilhar diante do patrão, não, é se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, porque aquele que se humilha será exaltado. Humilhar é reconhecer que só Ele pode te livrar, só Ele pode mudar a sua história, só Ele pode mudar a sua vida. Então, essa foi a atitude de Ezequias, ele compreendeu isso, né? E vamos ver qual foi a mensagem de afronta enviada,
né, pelo diabo. Qual foi a mensagem? Qual foi essa carta? Qual que é os termos dessa carta? A carta era uma afronta ao Deus vivo. Isso aqui está muito claro, nós vimos em várias questões. Porém, é uma afronta ao Deus vivo que iria destruir um povo, que era o povo do próprio Deus vivo. Então, muitas vezes, queridos, Satanás nos afronta, né? Afronta a Deus com algumas questões na nossa vida. Porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Tudo que mostra Deus, tudo que traz a presença de Deus, ele vai querer destruir. É o que ele tem feito. Então, vamos ver aqui no versículo 6, o que está dizendo aqui. Ó. Isaías lhe disse, dizei isto a vosso Senhor. Isaías conversou com os soldados do Ezequias e falou, ó, dizei isto ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor, não temas, por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Então, Deus falou, olha, não preocupa não, ele está blasfemando de mim, ele está afrontando a mim, mas fica tranquilo, vamos ver lá no 22 agora. Só para você testificar que Deus reconheceu essa afronta diretamente a ele. A quem afrontastes e de quem blasfemastes? E contra quem alçastes a voz e arrogantemente erguestes os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão dos meus carros subi ao cimo do monte, ao mais interior do Líbano. Deitarei debaixo os seus altos cedros e os seus ciprestes. Queridos, o que acontece nesse versículo aqui, nesses dois versículos, esses três que nós lemos? Você pode ver claramente que Deus tomou para si a afronta. Falou, olha, não esquenta não, Maurílio. Satanás está afrontando a mim, mas ele vai ter a paga dele, fica tranquilo. Né? Ele afrontou a mim. Então, na verdade, a mensagem, né, ali, a carta toda do Senhor pegou para si e disse, olha, ele está afrontando a mim. Então, fique tranquilo. E qual foi o propósito do inimigo, né, para trazendo toda essa mensagem, essa carta? O propósito do inimigo era amedrontar o povo de Deus com escárnios, com zombaria, né? Desestruturar o povo de Deus. No capítulo 19, 11, nós vamos ver ele dizendo assim, olha, então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez... Opa, estou no 20, de vez em quando eu passo errado aqui, desculpa, irmãos, é no 19. Eu já estou lá no 20, é 19, 11, aqui, ó. Nós já até lemos. Assim, vamos ver o 10. Assim falareis a Ezequias, o rei de Judá, não te enganes o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. O próprio inimigo, a estratégia dele era essa, era falar assim, ó, vocês estão confiando no Senhor? Não confia não, não confia no Senhor. Olha, você está confiando que o Senhor pode te curar, que o Senhor pode salvar o seu casamento, que o Senhor pode salvar o seu filho. Não fica nessa não, lembra de quantos outros já caíram. É o que o inimigo fez aqui, afronta a estratégia, o propósito de Senaqueribe com essa carta era isso, era desestruturar a fé deles, dizendo assim, olha, eu vou destruir vocês, assim como eu destruí as outras cidades ao redor de vocês. Ele estava tomando posse de todas as cidades. Então, o que ele queria dizer era isso com a carta. Olha, assim como meu pai, né, como nós destruímos todas as cidades ao redor, vocês pensam que vocês vão se livrar? Vocês não vão se livrar. Não é assim. Aí é o que ele estava dizendo. Então, ele disse que iria destruir, né, tudo que eles possuíam. E vamos pensar na nossa vida. O que Satanás quer destruir? A Bíblia diz em João 10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Então, o que o Satanás está querendo, queridos? Destruir aquilo que nós possuímos. Primeira coisa que ele quer destruir é a fé. E como nós temos visto muitas pessoas sendo desestruturadas na sua fé
por causa de algumas questões que aconteceram, muitas vezes nem com eles, com algumas pessoas ao seu redor. Então, Satanás quer nos desestruturar primeiro, né? Ele quer destruir a fé, a confiança, a esperança e o descanso que nós temos em Deus. Porque nós sabemos que a nossa vitória vem disso, de confiar no Senhor, de esperar, esperei com paciência no Senhor, de descansar no Senhor, queridos. Tem coisa que não adianta, nós não conseguimos resolver. Tem coisa que não adianta, por mais que você fale, por mais que você aconselhe, por mais que você lute, tem coisa que é com o Senhor. Muitas coisas nós devemos fazer, mas tem algumas questões que é o Senhor que tem que fazer. Nós temos que simplesmente clamar a Ele, buscar dEle, assim como o nosso irmão aqui, o nosso rei aqui, Ezequias, fez, né? Então, Satanás, ele quer desestruturar a fé, a confiança, destruir a esperança. Satanás tem conseguido destruir, queridos, né, muitos casamentos, famílias, filhos. Quantos e quantos filhos nós temos visto o Satanás destruindo a fé, roubando? Isso é uma afronta. Satanás tem afrontado a igreja assim descaradamente. Você cria o bichinho desde pequenininho no reino de Deus, você ensina para ele, você consagra ele ao Senhor, você ensina ele no caminho, você conduz ele ao caminho e, de repente, a afronta de Satanás vem. E como muitos de nós temos esse triste munho, né? De afronta de Satanás na vida dos nossos filhos, muitas vezes a afronta de Satanás destruindo os nossos sonhos. Ah, eu sei que nunca mais eu vou ter uma vida tranquila. Olha, eu sei que nunca mais eu vou ter uma vida em paz. Eu sei, por causa disso, algumas coisas acontecem, as pessoas perdem o sonho. Eu não consigo mais sonhar. Né? Afronta de Satanás na nossa saúde. Quantas vezes nós vemos a afronta de Satanás, a carta, né? Do inferno vindo para as nossas vidas, e aí o que a gente tem que fazer? Nas finanças também, aí o que a gente tem que fazer? Fazer como Ezequias fez, queridos. Pegar isso e apresentar ao Senhor, entregar diante do Senhor. Né? Aí eu te faço uma pergunta, né? Com certeza, eu não quero que você responda, é para você só refletir e estar comigo aqui, para a gente estar conversando. Você já recebeu uma carta do inferno? Algum dia você já recebeu alguma carta do inferno? Outra, não é assim, diabo mandando cartinha para você, não é isso não, queridos. É aqui, igual esse homem aqui, ó, Senaqueribe fez com Ezequias. Ele falou, ó, não precisa ficar confiando em Deus, não, no seu Deus, não. Você acha que o seu Deus vai nos livrar? Vai te livrar das minhas mãos? Será que você não percebeu quantos reis, e foi citando o nome de vários reis e de várias cidades que já havia caído? Você acha que você vai se livrar? Isso é uma carta do inferno. Não é? Olha, presta atenção. Tem gente que já recebeu, sim, papéis de divórcio de uma hora para outra. Né? Vem aquela luta na vida conjugal, né? Vem um divórcio. Não tem coisa que dói, que machuca mais, não é, do que isso. Né? E isso é o quê? É Satanás dizendo o seguinte: de que adianta você ser fiel? De que adianta você ser fiel a Deus? Negar si mesmo, tentar ser um marido ou uma esposa fiel ao seu esposo, fiel a Deus. De que adiantou se você não conseguiu salvar nem o seu casamento? Isso é uma carta do inferno, que a gente tem que pegar e apresentar diante do Senhor e falar, Deus, olha, está afrontando o Senhor. Entendeu, queridos? Outra questão que nós vemos aqui, não é? Um aviso de demissão, assim, justa, porque a gente vê umas demissões, eu posso até te contar. Meu pai teve uma vez, ficou internado um tempo, e quando ele voltou, faltava pouco tempo para ele aposentar. Mas quando ele voltou do atestado, da licença, né? Porque ele ficou, acho que, alguns meses afastado. Quando ele voltou, passou um pouquinho, acho que hoje não pode acontecer isso mais, não. Parece que a lei não permite. Mas na época dele, passou um pouquinho. Ele trabalhou um mês e já recebeu carta de demissão. Mandaram ele embora. Quer dizer, o camarada estava doente, debilitado, e injustamente foi mandado embora, por causa do problema de saúde. Então, isso desestrutura.
sabe o que é Satanás dizendo assim? De que adianta você ser fiel ao seu patrão? Lá em Efésios fala que você tem que fazer, né, trabalhar, fazer as coisas para o seu patrão como ao Senhor. De que adianta isso aí? Olha, ninguém está nem aí não. O povo não leva em consideração. Não adianta servir a Deus. Onde está o seu Deus? Isso é uma carta do inferno mandando para nós, muitas vezes, né? Outra questão, né, que muitos de nós passamos e muitos estão passando, mas o Senhor, nessa noite, vai trazer vitória sobre as nossas vidas, né? Aquele exame, sabe aquele exame de rotina que você vai fazer, de repente, você descobre algo terrível, né? Você descobre, você recebe um laudo de uma doença terrível, entre aspas, fatal, porque diante de Deus não existe isso, né? Muitas vezes, Satanás está virando para você e falando assim, de que adianta servir o seu Deus? Olha aí, pessoa fulano, gente, eu ouvi esses dias, de que adianta ficar indo na igreja? Eu conheço fulano que é melhor do que muitos crentes. Na verdade, ele bebe mesmo, igual um gambá, bebe bastante, mas é uma pessoa muito mais íntegra do que... Eu ouvi isso. Isso é uma afronta vinda do inferno. Afrontando o Deus vivo, de que não adianta servir a Deus, porque o povo lá, né, prospera, o povo lá é muito mais íntegro do que alguns. É uma carta do inferno querendo nos desestruturar, né? Então, muitas vezes, quando vem uma doença, Satanás está tentando dizer para nós que de que adianta você servir a Deus? Você acha que Deus pode curar? Pode. O meu Redentor vive e, por certo, se levantará em meu favor. Nós não podemos nos abater diante das afrontas de Satanás. Entenda, queridos, que quando Satanás afronta, ele está afrontando o Deus vivo. Ele está afrontando o nosso Deus e Deus se levantará em nosso favor. Deus se levantará, não precisamos defender Deus. Deus vai nos defender e Ele se levantará em nosso favor. A carta que Ezequias recebeu, que Deus deixou como exemplo para nós, para a gente ver o que ele fez, como ele agiu, como ele recebeu a vitória de Deus, o que ele praticou, o que ele fez. Primeira coisa que ele fez, ele pegou a carta e ele apresentou ela diante do Senhor. Nós já lemos aqui no início. Ele apresentou, olha que Deus, olha, a carta está afrontando ao Senhor. E ele apresentou diante do Senhor, ele orou, ele colocou-se diante do Senhor, né? Queridos, eu já até falei sobre isso, né? Quantas vezes nós somos afrontados com os nossos filhos abandonando o reino de Deus? Coisa que nós mais, eu acho que a coisa que os pais mais desejam, não é que o filho passe em faculdade, a gente quer muito que os filhos passem numa federal, que seja um profissional, um médico, um advogado, sei lá qual a profissão, qual que é o sonho que você tem, um jogador, né, de futebol. A gente quer o melhor para os nossos filhos, mas, queridos, essas coisas não se comparam ao desejo que um pai e que uma mãe tem, nós cristãos, de vermos nossos filhos se rendendo aos pés do Senhor. Quem concorda aí, dá uma glória a Deus? Não tem, queridos, não tem sucesso algum, não tem prosperidade financeira nenhuma que supera um filho, uma filha, no altar de Deus, se rendendo ao Senhor, servindo ao Senhor, entendendo o reino de Deus. Essa maior alegria que um pai e uma mãe têm é ver os filhos seguindo o caminho do Senhor. E aí Satanás vem e nos afronta, roubando a fé dos nossos filhos, saqueando a nossa casa. E aí o que a gente vai fazer? Chorar? A gente vai colocar julgo? Mas o que eu fiz de errado? Não, se Deus te mostrou alguma coisa de errado que você fez, você precisa te consertar, claro, que às vezes Deus vai te mostrar assim, olha, você errou nisso e nisso, mas não deixe Satanás colocar julgo e fica debaixo de julgo, nossa, o que eu fiz para, né? Não deixa não é? E agora, diante dessas cartas, né, diante dessas afrontas, o que fazer? O que nós vamos fazer? Primeiro, a primeira coisa que ele fez, estendeu a carta diante do Senhor. Ele estendeu a carta. O que nós podemos fazer? Colocar a nossa questão diante do Senhor. Apresentar essa afronta que Satanás tem te afrontado, né, essas ameaças, diante do Senhor. Primeira coisa que você tem que fazer, colocar diante do Senhor. Em 2 Reis, né,
19, 14, 15, nós vamos ler para você ver aqui de novo esta oração. Né? 2 Reis 19, 14. Porque nada melhor do que a palavra do Senhor para entrar no nosso coração. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu-a. Então subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor e orou. Ele só falou, ai Deus, Satanás está me afrontando. Não, ele orou. E orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente é Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e veja, e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou. Aí ele reconheceu, queridos. Tem uma coisa que a gente tem que reconhecer aqui, olha. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque eles não eram deuses. O que quer dizer isso aqui? Muitas vezes, Satanás vai querer mostrar para você, mostrar para mim, pessoas que passaram pela mesma luta, pela mesma afronta que nós estamos passando no momento e que foram derrotados. Pessoas que um dia estiveram no altar do Senhor, adorando, louvando, engrandecendo o Senhor, e de repente receberam algumas afrontas de Satanás, e ao invés de correr e apresentar diante do Senhor, estender diante do Senhor, orar e clamar ao Senhor, o que que eles fizeram? Caíram. Entregaram os pontos. Muitos. Então, Satanás vai querer mostrar para nós coisas, afrontas de alguns que estavam à nossa volta e foram derrotados. Mas a gente não pode deixar isso entrar no nosso coração. Nós temos que fazer como fez o Ezequias. Ele reconheceu, olha, realmente, ele conseguiu destruir muitos que estavam ao nosso redor, muitos. Verdade é, Senhor, que o rei da Síria assolou muitas nações, não é? E suas terras, e lançou no fogo os deuses deles. Porque deuses não eram. Porque deuses não eram, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Queridos, essa oração que Ezequias fez é tremenda. Ele reconheceu que só Deus era Deus verdadeiro. E que aqueles que caíram, caíram porque os deuses deles não eram Deus verdadeiro. De repente, as pessoas, né, no caso que nós às vezes percebemos e que Satanás vai tentar enfraquecer a sua fé mostrando algumas guerras, algumas lutas, eu não sei o que aconteceu na vida dessa pessoa, dependendo da sua afronta. Né, que está acontecendo. Mas aqui, neste povo aqui, porque eles não tinham Deus verdadeiro como o Deus que Ezequias servia, que era o Deus único e verdadeiro, que criou os céus, a terra e mar, é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o nosso Deus verdadeiro em que nós cremos. Então, nós precisamos de entender e orar, buscar o Senhor e colocar isso diante do Senhor. Olha, queridos, outra coisa, não ficar discutindo, né? Jamais discuta com o inimigo. Não fica discutindo com o inimigo, tentando murmuração. Muitas vezes você fica murmurando, discutindo, tentando resolver as questões com as suas próprias mãos. Vamos ver o que ele disse aqui, olha. No 2 Reis 18, 36. Vamos ver o que ele disse aqui. Quer ver? Calou-se, porém, o povo e não respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei. Não lhe respondereis. Não adianta você ficar batendo papo ou tentando argumentar. Tem um outro versículo em Êxodo que diz assim, olha, o Senhor falou para Moisés, Êxodo, você só anota que eu não vou abrir não, Êxodo 14, não é?
12, diz assim: não temais, estais quietos e vede o livramento que o Senhor vos fará. Porque esses egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Queridos, muitas vezes a gente quer argumentar, a gente quer falar, a gente quer se defender, a gente quer... E aí a gente acaba errando. Então, não fica tentando se justificar diante das pessoas, diante das afrontas, não. Só entenda, não temais, estais quieto e vede o livramento que o Senhor vos fará. Queridos, o Senhor vai trazer livramento. Nós temos apenas que confiar e descansar no Senhor. O Senhor pelejará por vós. No Salmo 37 diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. Né? Vamos ver o que Deus fez diante da oração, diante da atitude de Ezequias, diante do que ele, como ele se comportou diante das afrontas. Ele não ficou se gabando: Deus, mas espera aí, Deus, o que eu fiz de errado? Eu sou um rei exemplar, eu sou temente ao Senhor. Não, ele não fez nada disso. Ele pegou a afronta e falou: Deus, olha, está afrontando o Senhor. Ele estendeu a carta diante do Senhor e orou. E reconheceu que Deus era o único que podia livrá-lo das mãos deste inimigo. Né? Vamos ver o que Deus fez diante de tudo isso. O que Deus fez? Né? Como que Deus agiu diante dessas questões todas aqui? Vamos ver primeiro, nós vamos ver em 2 Reis, no 19, no versículo 6. Isaías lhes disse: dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouvistes. Não temas, queridos. Não temas por causa das afrontas de Satanás. Não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram. Não temas. No versículo 20, diz assim: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Queridos, quanto à sua oração, o seu clamor, quanto à oração, ao estender da carta, ao seu quebrantamento diante de mim em respeito à sua afronta, a afronta que Satanás tem feito, olha, eu ouvi. Ouvir quer dizer assim: olha, eu estou tomando providência, eu vou resolver. O Senhor mandou dizer para ele isso, e é o que ele diz para nós hoje. Diante das afrontas que você está tendo, diante das afrontas de Satanás, das ameaças, eu ouvi a sua oração, se é que você orou. Eu acredito que nós, como cristãos, a primeira coisa que a gente faz quando vem um problema, quando vem uma afronta, se não fazemos, temos que começar a fazer. É colocar-nos diante do Senhor, assim como o rei, né, se humilhou diante do Senhor, colocou diante do Senhor a afronta, estendeu a carta diante do Senhor, o laudo do médico, a demissão, né, a afronta de Satanás, a afronta em relação aos filhos, ao casamento, colocar diante do Senhor e deixe que o Senhor vai resolver da forma que lhe apraz. Amém? Então, queridos, né, nós vimos, no Salmo 37 diz que o Senhor ri dos seus inimigos, no 37, 13. Ri-se o Senhor dos seus inimigos. Sabe por quê? Ele fala assim: tadinho, é como se fosse uma formiguinha para ele. Entende? Então, o Senhor, ele ri-se dos seus inimigos. 2 Reis 19, no 22, nós já até lemos, né? No 19, no capítulo 22, diz assim, olha: a quem afrontastes e de quem blasfemastes, e contra quem alçaste a voz e arrogantemente erguestes os olhos? Contra o santo de Israel. No 32, ele diz assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade. Olha, gente, presta atenção o que Deus falou com Ezequias. No 32, 19, 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma,
não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade. Porque para a livrar, por amor de mim, por amor de meu servo Davi. Vocês, queridos, nós temos que tomar posse da palavra do Senhor. Ele está dizendo para nós assim, olha, não vai haver nenhuma derrota nessa cidade. Sobre essa cidade, ele não entrará, o inimigo não entrará, ele não vai ter êxito, porque eu defenderei essa cidade. Queridos, a afronta que nós estamos recebendo nesses dias, o Senhor diz para nós assim, olha, Ele está afrontando a mim, fica em paz, descansa. Eu não, pelo caminho que Ele veio. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, que o inimigo virá sobre nós por um caminho, por 7 caminhos ele sairá fugido. Sabe o que quer dizer isso? Ele vai sair vazado, correndo, desesperadamente. Ele vem por um caminho e por 7 ele vai arrumar caminho para sair da presença. Queridos, essa é a palavra do Senhor para a nossa vida. Nós temos que confiar em Deus, descansar em Deus, apresentar as nossas causas diante do Senhor, apresentar as afrontas diante do Senhor e deixar que o Senhor venha trabalhar e lutar por nós, porque nós não conseguimos resolver. Nós temos que entender. Queridos, não importa quantas afrontas, ameaças que as trevas têm vindo contra nós. Não importa. A palavra do Senhor Isaías 41:10 é: não temas. Olha a palavra do Senhor para nós nesta noite. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te seguro pela mão, pela destra fiel e te digo, não temas, eu te sustento. Não tenha medo, descansa. Né? E 1 João, em Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Nós habitamos na presença do Senhor, é debaixo das mãos dEle. Descansa. Queridos, nós temos que trazer à memória essas palavras de vitória sobre a nossa vida. Sabe, essas promessas do Senhor sobre a nossa vida. Em 1 João 3:8 fala assim, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para destruir as afrontas de Satanás. É para isso que Jesus se manifestou. Ele levou sobre si na cruz do Calvário, queridos, todas essas afrontas de Satanás. Nós precisamos confiar e descansar no Senhor. Em João 8:37 diz assim, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Em todas essas afrontas, em todas essas ameaças, nós somos mais do que vencedores. O Senhor vai dar escape. A palavra do Senhor diz assim, não virá sobre nós provação além da nossa força. Com a provação, Deus vai nos dar o escape. O Senhor vai te dar o escape. O Senhor vai te mostrar o escape. E esse inimigo que vem contra você, ele vai voltar da mesma forma que ele veio. Ele não vai trazer nenhuma derrota sobre a nossa vida no poder e na autoridade do nome de Jesus. O que nós precisamos fazer é confiar e descansar neste Deus poderoso e verdadeiro. Queridos, em 2 Reis 32, 2 Reis 19:32, nós já lemos, fala assim, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei, ele não entrará nessa cidade. Queridos, o inimigo não vai assolar, sabe? O inimigo não vai lograr êxito na sua vida. Em nome de Jesus, confia, descansa no Senhor. Aí no versículo 34 diz assim, porque eu defenderei essa cidade para livrar, por amor de mim e do meu servo Davi. No 35 diz assim, então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Gente, o anjo, eles nem precisaram de lutar. O anjo do Senhor feriu 185.000 homens. E quando eles se levantaram, o exército era só uma multidão de cadáveres lá. Porque o Senhor, Ele peleja por nós. É Ele
que vai trazer a vitória. Nós temos que buscar nele, descansar nele. No Salmo 34, 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. O anjo do Senhor acampa ao seu redor, queridos. O anjo do Senhor está ao seu redor. Satanás está ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está ao derredor, mas ao redor, aqui ao redor. Ao redor está o anjo. E lá do derredor está Satanás rugindo como leão. Ele não é como, porque o leão é o leão da tribo de Judá. Ele ruge como leão tentando tragar alguém. Mas se nós nos mantivermos firmes, assim como Ezequias manteve firme o coração dele no Senhor, né, andou nos caminhos retos, fez o que era reto diante do Senhor, o coração dele não se desviou da presença do Senhor, com certeza nós lograremos êxito, o Senhor vai trazer vitória sobre a nossa vida. Então vejamos a resposta, já estamos terminando, a resposta de Deus à carta de afronta do inimigo contra nós. Sabe essa carta de afronta, né, que você tem recebido nesses dias? De repente a vida financeira que está toda enrolada, né, problemas, nomes, até correndo risco de ir para o SPC, Serasa, por causa de dívidas, outra por causa de problemas de saúde, de casamento, de filhos, e aí vai, queridos. A sua fé abalada, sei lá o que está acontecendo. Olha o que o Senhor nos diz em Salmos. Aí eu gostaria que você abrisse, o último agora para a gente, tá bom? Salmo 46, abre aí, nós vamos ver a resposta de Deus para nós em relação às afrontas. Salmo 46, vamos abrir os Salmos 46, aí nós vamos ver alguns versículos. Salmos 46, primeira coisa, no Salmo 46, no versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Vamos falar junto? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Queridos, a resposta de Deus para nós é isso. Nós temos que falar, olha, confiar nisso. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora dessas afrontas. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Aí no versículo 2, no versículo 2 e 3 aí do 46, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que tudo fica difícil, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Nós não vamos temer, ainda que apareçam problemas de todas as bandas, nós temos que confiar. Eleva os meus olhos ao monte, ao alto, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. Então nós temos que entender isso, queridos. Não tema, descanse no Senhor, no versículo 4. Por quê? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela, jamais será abalada. Nós somos morada. Queridos, você é morada do Altíssimo, você é morada do Santo Espírito. Nós não cantamos? Esta casa é tua casa, não é assim? Então nós somos morada do Altíssimo. O Espírito Santo mora dentro de nós. Nós podemos tomar posse desse rio. A palavra do Senhor Jesus disse que do nosso interior fluirão rios de água viva. Queridos, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Desde manhã, o Senhor está te ajudando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá, queridos. Confia no Senhor, descansa no Senhor, espera nele. No versículo 5, aqui no versículo 5, que nós já lemos, no versículo 5, Deus está dentro de nós, que somos morada dele. Olha o versículo 6, olha o que está dizendo. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve, bramam as nações. Queridos, nós temos visto aí a política internacional, o nosso Brasil, está tudo
assim, sem saber o que vai acontecer. A qualquer hora pode explodir um problema, a qualquer hora mas nós não temos que ficar preocupados. Bramam as nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se estremece. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. No versículo 10 e 11 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Os meninos do louvor podem subir aqui. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, aquietai-vos. Eu sou o seu Deus. Aquietai-vos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí eu te pergunto, quais são as afrontas